Então, vamos dar início à nossa atividade. Quero dar bom dia a todos e boas-vindas aos que estão presencialmente e aos que estão pelo Zoom também. E dizer que é uma alegria receber vocês aqui nessa manhã fresquinha, depois de todo o calor que a gente passou no verão. Bom, eu sou a Renata Birk, eu sou psicóloga, psicanalista, diretora executiva do Instituto SIG Psicanálise Política, e essa é uma atividade que é uma parceria do Instituto com a Sigmund Freud Associação Psicanalítica, e por isso eu também aproveito para agradecer a SIG pelo apoio para que a gente pudesse fazer esse dia hoje acontecer. A nossa proposta é uma conversa, né? Tanto que a gente nomeou como roda de conversa, mas pela ideia de fazer de maneira híbrida, então, né, transmitindo para que as pessoas pudessem nos acompanhar online. A gente não conseguiu fazer concretamente uma roda, mas a gente quer convidar todos para que depois se sintam à vontade para falar, para que a gente possa conversar tanto aqueles que estão online quanto os que estão presencialmente, mas nós tivemos a ideia de também trazer três convidados para que possam disparar algumas ideias assim provocadoras para dar início à conversa. Então, hoje estamos aqui com a Luciana Lara. Vou apresentar por ordem de fala, né, os três convidados. A Luciana Lara é supervisora da formação e coordenadora de seminários da formação em psicanálise da SIG, é mestre em filosofia pela Unicinos e membro da comissão das ações afirmativas da SIG. Depois da Luciana, quem vai estar com a palavra, então, é o Márcio Cabral, que é psicanalista em formação na SIG, professor e compõe também a diretoria do Instituto SIG. E a Maria Isabel Freitas, que também integra a diretoria do Instituto, é psicanalista em formação da SIG e membro do coletivo de psicanálise Itinerâncias e também psicóloga. Após a fala deles, né, a gente vai abrir então para esse momento de conversa. A gente vai ter bastante tempo também para conversar. E quem tiver presencialmente pode se inscrever levantando a mão, e quem tiver online também levanta a mãozinha aí na opção de levantar a mão, que a gente abre o microfone para que vocês possam falar. Então, agradeço a presença de todos, da Luciana, do Márcio, da Maria Isabel, e passo a palavra para a Luciana. Obrigada, Lu, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Eu queria começar por aí, agradecendo o convite do Instituto para estar aqui hoje. E é muito bom, né, estar aqui presente numa, que eu acho que é uma das atividades primeiras do Instituto, né? Presencialmente esse ano, sim. Na SIG esse ano, sim. Então, né, do Instituto nos seus inícios, assim. Muito bom. Obrigada, Renata. Obrigada, pessoal. E nessa discussão, né, em específico. Então, eu pensei em trazer algumas coisas, a ideia é que a gente seja concisa, assim, para a gente poder conversar depois. E eu queria começar também confessando que eu fiquei muito ocupada e preocupada de como falar dessa série, porque, como toda boa ficção, e por incrível que pareça, é uma ficção, né? Não, enfim, né? Com tudo, é uma ficção, e uma boa ficção, e como uma boa ficção, que essa é uma das funções, né, de uma boa ficção, ela nos desnorteia, porque ela cumpre a sua função de nos colocar em diferentes lugares, né? Não sei se vocês concordam, a gente vai poder conversar depois, mas a impressão que eu tenho é que ela cumpre essa função de uma ficção de nos colocar em lugares diferentes, e neste caso, em muitos lugares diferentes. E isso é uma das coisas mais angustiantes, porque isso nos tira do lugares, né, o tempo inteiro. E aí eu fiquei pensando e muito ocupada de onde falar, né, por onde
por onde abordar de modo que, né, pudesse trazer alguma contribuição para a gente conversar depois. E aí eu escolhi começar por um pouco de teoria, que eu acho que talvez nos ajude, assim, na perplexidade que eu acho que todo mundo aqui compartilha e na angústia também, né? Em 1922, o Freud publicou um trabalho que certamente vocês conhecem, que se chama Psicologia das Massas, Análise do Ego. 1921, na verdade. E nesse trabalho, ele se ocupa, de pensar como nos agrupamos, né? Como acontece, como, o que que opera na forma como nos agrupamos. E aí ele vai dizer que a gente se agrupa em torno de um ideal. De um ideal, via de regra, a gente se agrupa em torno de um ideal. De um ideal que pode estar encarnado numa pessoa, numa ideia específica, enfim, de várias formas, mas basicamente nos agrupamos assim. Então, a gente tem o ideal e a gente tem uma identificação de um conjunto de pessoas com o ideal e a gente tem a identificação dessas pessoas umas com as outras através do ideal. Então, assim, a grosso modo, é isso que ele está dizendo nesse trabalho. Rapidamente, assim. O investimento numa mesma ideia permite que os membros desse grupo se reconheçam e se identifiquem como iguais, né? Como similares, como simétricos. O grupo é, assim, voltado, então, para o mesmo lugar, digamos, se a gente fosse falar em termos de um lugar. É como se o olhar daquelas pessoas todas estivesse voltado para o mesmo lugar. Todos desejam a mesma coisa, o que significa que só existe um lugar possível, basicamente. Né? Quando as pessoas se agrupam em torno desse ideal, elas estão todas voltadas para o mesmo lado. Então, basicamente, isso significa que existe um lugar possível. Né? Falando de maneira bastante esquemática, mas mais ou menos assim. O Freud afirma ainda que a ideia, o líder, ocupa o lugar de ideal do ego. Né? O ideal do ego é aquilo que vocês sabem, é o projeto que a gente tem para a gente mesmo e que faz parte de como a gente se reconhece. Né? O projeto que a gente imagina para a gente mesmo é uma parte importantíssima de como a gente se reconhece. E aí a gente tem o seguinte, né? Que quanto mais esse ideal está investido, quanto mais esse ideal está, digamos assim, energizado de libido, né? Mais, mais distante ele fica de como eu me reconheço agora, quer dizer, de quem eu sou, e mais inatingível também. Tudo bem até aqui? Ok. Aí o Freud vai dizer literalmente assim: um grupo primário, ele está chamando esse grupo que se reúne mais ou menos espontaneamente, sem muita organização, em torno do ideal, né? Ele vai conceituar que grupos mais estruturados e organizados se comportam, são diferentes, né? Se diferenciam um pouco disso, mas ele vai dizer, esse grupo que se reúne espontaneamente em torno de uma ideia, de um ideal, ele vai chamar de grupo primário. E aí ele vai dizer o seguinte: um grupo primário desse tipo é um certo número de indivíduos que colocam um só e mesmo objeto no lugar de seu ideal de ego. E, consequentemente, se identificam uns com os outros em seu ego. Esse é o conceito. Aí eu fiquei pensando o quanto que isso nos remete diretamente para a ideia do 80/20. Uhum. Claro, na série, ele obviamente, essa ideia está obviamente falando, claro, a gente sabe disso, de um componente de um discurso misógino que, na verdade, é uma projeção, né? Porque esse mecanismo do 80/20, ele é muito mais provavelmente a gente vai encontrar ele em homens do que em mulheres. Então, eu quero dizer, é uma projeção, porque é muito mais provável que um homem pense assim do que uma mulher pense assim.
ou é muito mais provável que um indivíduo subjetivado, mas de forma masculina, vá pensar assim do que um indivíduo, um sujeito subjetivado de forma feminina. Então, na minissérie ele é uma projeção. Mas, se a gente for pegar a ideia geral de 80/20, é isso que o Freud está falando. É exatamente isso. Então, a gente chega à perturbadora conclusão de que todos nós pensamos assim. Mais ou menos. Todos nós. Todos nós somos mais ou menos regidos por essa lógica. Todos nós somos os 80 que querem 20, entende? Determinados 20, não qualquer 20. Todos nós somos esse grupo maior que deseja algo que é para poucos, entendem? Assim, essa é a lógica sob a qual a gente vive e respira, né? Essa é a lógica capitalista, para dizer bem claramente. Isso determina algumas outras coisas. Então, a psicanalista mineira Andréa Guerra, que muitos de vocês certamente conhecem, é professora da Federal de Minas Gerais, que é uma pessoa que tem contribuído muito para a psicanálise, como a gente precisa, né, que ela seja, né, no que ela nos demanda no contemporâneo. Ela propõe a gente examinar o que ela denomina o avesso dessa dinâmica de agrupamentos, né? É um artigo que chama O Avesso do Grupo Primário, Freud Racismo, 2022. Foi publicado em 2022. E ela vai propor que a gente examine essa lógica do Freud em Psicologia das Massas exatamente como se a gente olhasse o avesso de uma costura. Né? O que que se produz? Quando se produz essa lógica, o que que se produz por baixo dessa lógica, no avesso dela? E aí ela vai dizer que, obviamente, o que se produz é um processo de exclusão. Porque se a gente está pensando que, dentro disso que eu estava dizendo para vocês, que a gente vive e respira essa lógica do 80/20, todos nós, na verdade, então o que que acontece, né? Se a gente for pensar plasticamente, assim, visualmente, isso que o Freud está propondo. Então, a gente tem um ideal aqui, e a gente tem toda uma cadeia de sujeitos, né, uma série de sujeitos voltados com o olhar para esse ideal. Essa forma de estruturação, ela determina não só que tem sujeitos, primeiro, né, a consequência mais óbvia disso, ela determina que tem sujeitos que nunca vão chegar aqui. Porque tem sujeitos que têm traços que nunca, jamais vão chegar nesse ideal. Então, eles já estão de fora de largada, né? De início, não chegam nunca. Além disso, vai determinar a posição desses sujeitos na estrutura, conforme a possibilidade de eles se aproximarem do ideal ou não. Né? Então, vamos supor, o ideal, a gente sabe, o ideal é um homem cis, hétero, branco, né? Aquela coisa. Eu tô mais próxima disso do que uma mulher preta. Mas eu tô definitivamente fora porque eu não sou um homem. Entendem? Um homem negro estaria um pouco mais perto, talvez, do que eu, ou um pouco mais longe, dependendo da perspectiva em que a gente olhar. Então, assim, essa lógica, ela determina não só a exclusão, mas também a possibilidade das pessoas se aproximarem disso, né? Isso significa que vai determinar lugares diferentes na estrutura. E claro, também o nível de vulnerabilidade, né? Esse lugar na estrutura vai determinar também o nível de vulnerabilidade de cada sujeito. Mas isso vai ter uma terceira consequência, que é essa que me interessa, era isso que eu queria apontar para a gente conversar, que é o seguinte. Na verdade, ninguém vai chegar aqui. Nunca, né? Assim, esse é um lugar impossível. Então,
isso vai determinar que quem se aproxima ou chega perto seja tomado, via de regra, pela angústia de perder. Entende isso? Assim, então, esse é um problema que quem está fora da estrutura já não tem, né? Não é uma preocupação de quem nunca vai chegar perto disso, desse ideal. Mas é uma preocupação de quem está perto. E quanto mais perto, maior a hipervigilância, e eu diria maior a paranoia, de que eu vou perder esse lugar. Essa é uma consequência, né, de se aproximar do ideal. E aí, que, ao meu ver, isso nos, nos dá alguns elementos para pensar as coisas, a forma como as coisas vão acontecendo na série. Porque uma das coisas mais perturbadoras dessa série, eu acho, e mais importantes também, eu acho, é que talvez pela primeira vez, acho que pela primeira vez eu nunca vi isso assim desse jeito, a gente tem um homem falando dele mesmo. A gente não vê isso. E isso é muito importante. Esse menino, é um menino, mas é um homem já, né? Ele nos diz claramente coisas que a gente não escuta normalmente, né? Assim, é como se colocasse descoberto o que que é exatamente que acontece. E isso é muito perturbador para nós, mas ao mesmo tempo é importantíssimo, porque a gente precisa saber isso. E isso não significa a gente deixar de levar em consideração, como eu disse, que as pessoas nessa estrutura, elas ocupam lugares diferentes, e isso determina que elas tenham, que elas estejam vulneráveis de diferentes formas também, obviamente que não, né? Se a gente vai, se a gente, é- isso não tem, a gente não se entra nessa discussão sobre quem está mais vulnerável, não é necessário fazer isso. Mas eu acho que a novidade, para mim, a grande novidade e o fator de maior perturbação é isso. É a gente escutar um homem falando do que é que acontece com ele. E isso me parece fundamental para a gente poder começar, talvez, a pensar como que a gente se move desse lugar. E era isso que eu queria Obrigada. dizer. Disse muita coisa. Passamos então para Tomara que o... seja útil. Será? Passamos então para o Márcio. Bem, bom dia a todos e todas. E eu vou entrar no assunto porque eu acho que a reflexão que a gente começou aqui já é bem profunda, assim, e vai para caminhos assim de, de ver a dimensão que o assunto tomou, né, a partir da divulgação dessa série. Porque o assunto não é novo, não é uma novidade o que a série está contando, né? Já circula um bom tempo esse debate sobre as redes de ódio na internet, sobre como essas redes de ódio elas se estruturam em relações justamente que estão no debate da sociedade há muito tempo, são estruturais, né? A misoginia é um problema não é um problema do nosso tempo, da cultura do nosso tempo. Ele está colocado historicamente, né? Mas também tem uma outra questão de como é que isso vai tomando essa dimensão, né? Não é novidade a linguagem que a série dá, não é novidade a técnica usada nas filmagens. Já foram usadas várias vezes no cinema, então, o que acontece que essa série, de repente, ela toma um espaço e essa dimensão toda? Também tem um lado também que teve um financiamento muito grande da BBC inglesa para que essa série tomasse essa dimensão. Porque hoje a gente está vendo que o próprio governo inglês quer que esse assunto seja colocado. Então, nós estamos sendo provocados. Ela não acontece aleatoriamente. Nós fomos provocados por essa série, né?
E eu acho que tem uma questão que, que essa provocação faz com que cada um de nós se aproprie à sua forma, né? Porque ela é uma série que nos toca de diversas formas, porque aproxima da nossa realidade. Ela não é uma fantasia, ela é real. Uhum. O que está colocado ali é a realidade, né? Eu escolhi dois recortes para falar aqui sobre a série, que eu acho que tem a ver com essa questão da provocação do encontro de hoje, que é quem mata e quem morre, porque a gente está falando de um assassinato de uma menina de 13 anos de idade, né? Esse é a história da série. E eu acho que às vezes a gente se perde nisso, né? Porque a gente está ouvindo a história do Jamie, mas a história é do assassinato de uma menina, Uhum. né? Então está subvertido já o resultado, né? A gente está falando de um menino, mas a vítima é uma menina. Então por que que essa vítima ela desaparece, né? E quem mata e quem morre? Eu acho que tem algumas mortes simbólicas durante os 4 episódios, que eu vou usar dois momentos aqui para comentar sobre isso. O primeiro diz respeito a um diálogo que acontece com o Jamie, a psicóloga, no terceiro episódio, né? E depois como essa história retoma no último episódio, na fala do pai do Jamie, né? Eu vou ler, gente, porque eu sou prolixo, eu vou viajando, então é mais fácil eu ler, né? Uma das cenas mais devastadoras não envolve gritos, agressões ou conflitos diretos. Ela envolve um silêncio, né? Um silêncio muito denso, construído ao longo dos anos entre Jamie e o seu pai Steve, tá? E aí vai para a cena do Jamie lá com a psicóloga, que ele relata num momento muito dramático os dias em que era levado para o jogo de futebol pelo pai. Vocês devem lembrar desse momento na série, né? E ele falava que ele não jogava bem futebol, que ele não tinha habilidade nenhuma. E ele percebia no olhar do pai dele esse incômodo, né? Que ele entendia como uma vergonha, né? E o James se sentia inadequado, rejeitado, sentia que decepcionava o pai e com isso falhava como menino, como futuro homem, né? Como ideal. Como Como ideal, ideal. como ideal. Aí no episódio seguinte, naquela cena em que o pai, o Steve, está no quarto com a mãe, depois de toda aquele soco na cara da gente, né, que é aquele último episódio, né, ele conta a versão dele sobre o mesmo episódio. Ele fala assim que sofria muito ver o filho sentado, sendo ridicularizado pelos colegas. E para protegê-lo, fingia que aquilo não doía. Tentava disfarçar, tentava poupar o filho, mas sem dizer uma palavra. Aí vem a questão que me pegou nessa cena, né? Que é quando o afeto não encontra linguagem, e aí ele se deforma, né? E aí vira ressentimento, vira distância, fantasia de rejeição. O silêncio, às vezes, em vez de proteger, isola. Não impede o sofrimento, apenas impede que ele circule, né? Aí o James cresce sem saber que havia amor no olhar do pai. O pai, por sua vez, nunca soube que seu silêncio também o feriu. E ali, no não dito, uma parte do filho já havia começado a morrer. Então, eu acho que a série tem duas mortes, de fato. É a morte da menina e a morte de um menino de 13 anos que vai passar o resto da vida na cadeia. Porque esse é o desfecho da lei britânica para um crime hediondo que foi da forma como foi cometido. Aquele menino nunca vai sair da cadeia. No Reino Unido é prisão perpétua. Então, mesmo que ele não morra ali, ele vai morrer a partir Claro. daquele desfecho. Claro. Então, eu acho que essa cena simbólica do pai e do filho já é o início dessa morte. Ali ele começa a morrer, né? Talvez o verdadeiro perigo não esteja no conflito entre o pai e o filho, mas na ausência de conflito, né? No pacto silencioso que cala, que reprime, que recusa a palavra, porque aonde não há conflito também não pode haver laço, né? E o laço sem palavra não se sustenta e se rompe devagar até restar apenas o abismo, que foi o que aconteceu ali, né? Eu acho que essa é a primeira morte do Jay. Aí eu vou para uma segunda cena que eu gostaria de trazer para vocês aqui, que é a cena da Sarah,
que vocês devem lembrar, ela está no segundo episódio, ela é a melhor amiga da Kate, que é a menina assassinada, né? Que às vezes esses são dois nomes que são poucos nomeados durante toda a série. A menina assassinada, e a cena que eu quero trazer para vocês é quando os policiais vão lá na escola em busca de respostas e a Sarah se recusa a colaborar, né? Diz que ninguém vai entender. Essa é a fala dela. Ninguém vai entender. Que não adianta, que a Kate já está morta e que ninguém se importa com isso. Essa é a frase da Sarah, né? E aqui temos outra morte, né? E não é a morte da Kate lá no primeiro episódio, naquela cena brutal que o pai reconhece que o filho cometeu aquele crime que não tem retorno mais, né? É a morte simbólica da Kate de novo, né? Que morre de novo na linguagem, né? Pela ausência de nomeação. O olhar policial está em busca da faca, do motivo, do porquê. Está em Jamie, está no agressor. Kate é rapidamente deslocada da cena do sentido. Ela não interessa quem ela era, o que ela sentia, o que dizia, o que sofreu. Ela já está morta e simbolicamente nunca existiu. Ali, ninguém quer saber mais da história daquela menina. E essa morte simbólica é marcada pela misoginia. Porque se há algo que a série revela de forma incisiva, é o apagamento sistemático da experiência das meninas, né? Kate não morre só pelas mãos do Jamie. Ela morre num mundo que nunca escutou a sua dor, que naturaliza o assédio, que tolera o desprezo, que considera drama a raiva feminina e tragédia o sofrimento masculino. Eu acho que essa tem uma narrativa muito forte que quem escreveu aquele roteiro tenta nos colocar o tempo todo ali. Não é à toa que acontece essa forma de apresentação. Então, a indiferença policial à dor da Sarah foca exclusivo em encontrar os motivos do Jamie, a tentativa constante de explicar o agressor e a desatenção no sofrimento da vítima. Tudo isso nos diz que a misoginia não está apenas nos fóruns incels, mas nas estruturas que constroem os sentidos sociais, que fazem do agressor um enigma a ser decifrado e da vítima um dado colateral. Todos nós queríamos saber o motivo por que o Jamie matou. E esse duplo sentimento, o de Jamie com o pai e da Sarah diante da morte de amiga, são expressões de uma mesma falha, a impossibilidade de simbolizar a dor. A ausência de um espaço onde o afeto possa ser transformado em palavra, o trauma em narrativa e a angústia em discurso. Eu acho que isso é uma questão desafiadora, não para a gente entender essa série, é para a nossa vida, né? O quanto, cada vez mais, o silêncio, ele tem... porque parece que tudo que acontece, né? A gente está todo momento sendo confrontado com muita violência, muita brutalidade, né? Muita tragédia, e eu acho que isso vai nos silenciando, né? A gente para de falar porque é intolerável falar sobre isso. Talvez até acostumando. Exato, né? Então, eu queria, como reflexão, como provocação, trazer essas duas cenas, que eu acho que ali a gente vê duas mortes simbólicas muito fortes nessa série, que me tocaram de uma forma que está até agora reverberando nos meus pensamentos, assim, não da série, mas de coisas que eu vivo, aonde eu convivo, nos espaços onde eu tô também convivendo na minha família, no meu trabalho, enfim. Então, eu acho que essa série ela é desafiadora para os tempos atuais. Não é à toa que ela toma essa dimensão, porque ela nos toca de diversas formas que a gente não consegue nem simbolizar direito. Então, seria isso, para começar. Obrigada, Márcio. Passo a palavra Então, para a Maria Isabel. Então. Bom dia, pessoal. Eu queria deixar bem frisado que o meu texto, a minha escrita, ela é coletiva, então eu estou aqui, mas nós estamos representando um trabalho do Coletivo Itinerância. Estou com os meus dois colegas aqui na minha frente, o Júlio. Eu ia falar teu nome primeiro, mas o Guido e a Júlia, né? Então, assim, eu vou trazer algumas reflexões
que vieram a partir do... Parei de rir. A partir da construção desse trabalho, mas também pensando no coletivo, assim, dentro da escola, chegando com a psicanálise, e o que que a gente vai construindo na nossa escuta e também na nossa perspectiva a partir também desse movimento, que é uma escuta no movimento sem terra, uma escola, num contexto específico, assim. Então, eu vou ler o texto, ele é um pouco mais longo, assim, né? Nós nos empolgamos por ter um grupo, né? Então, temos bastante a falar. Vou tentar dar uma aceleradinha, não sei, mas vamos pensando. Vou ler, então, como me sinto mais à vontade. Bom, hoje, a convite do Instituto SIG Psicanálise Política, junto com a Sigmund Freud Associação Psicanalítica, estamos aqui, eu e os colegas Júlia Coelho e Guido Ruschel, representando o coletivo de psicanálise itinerância, para conversar com vocês sobre a série Adolescência, em diálogo com o nosso trabalho com os adolescentes em uma das escolas do Movimento Sem Terra, MST. Compartilharemos um pouco de como o coletivo, enquanto um dispositivo de borda, escuta o ambiente escolar e a adolescência nesse território, buscando refletir sobre os conflitos, desejos e desafios dessa etapa intensa e complexa da vida. Por dispositivo de borda, compreendemos um fazer psicanalítico que ocupa territórios marginalizados e excluídos, com uma oferta de escuta clínica ampliada e implicada sociopoliticamente, como resposta face à realidade nacional brasileira, exposta à brutalidade e à violência estrutural. Bom, para começar, vamos dar um contexto sobre o território. É importante mencionar que essa escola se distingue das escolas urbanas, como aparece na série, pela sua proposta educativa voltada para a conscientização política, o trabalho coletivo nesta escola e a realidade do campo, das famílias camponesas, com ênfase na luta pela reforma agrária. Ao convidar o coletivo Itinerâncias, a escola faz uma aposta na psicanálise como mais um aparato, além dos já existentes, na sua cultura pedagógica, para movimentar e acolher as angústias, ambivalências e situações desafiadoras que surgem na experiência cotidiana entre os adolescentes, sejam eles assentados ou na luta pelo assentamento. Na instituição mencionada, as atividades interdisciplinares e cooperativas costumam desempenhar um papel importante no processo de subjetivação, ajudando os jovens a formar suas identidades, a se posicionar no mundo de maneira crítica e a fortalecer laços sociais entre os estudantes. O trabalho na manutenção do espaço, o teatro das místicas, as aulas de psicologia e o incentivo à leitura são componentes que favorecem a experiência em grupo nesse processo formativo. Os intitulados núcleos de base funcionam como espaços dedicados ao debate, incentivo ao pensamento crítico sobre os temas como gênero, capacitismo, raça e outras lógicas de poder que estruturam o social. A escola busca e inventa distintas estratégias pedagógicas como vias colaterais para as emoções e tensões criadas na rotina da escola. Entendendo que essas manifestações inconscientes influenciam tanto o aprendizado quanto a tomada de decisões dos adolescentes. Consideramos que esses aspectos são fundamentais para pensar o desenvolvimento socioemocional desses alunos. Bom, sabemos que nem todas as escolas podem ou conseguem funcionar dessa forma, tendo esse alcance que nós vamos descrevendo, né? E isso ocorre por diversas razões: impasses sociais, perspectivas pedagógicas disciplinadoras, consentimentos com sistemas de dominação e outras barreiras que vão se impondo. Na maioria dos casos, como podemos observar na série Adolescência, a realidade é bem diferente. Apesar do nome, entendemos que a série não se resume a abordar apenas o período na vida que assim nomeamos. Através da evidente crise na educação, como a gente estava conversando agora, onde adultos e jovens não conseguem se comunicar, não partilham os mesmos códigos
restando vínculos frágeis que falham em fornecer recursos para lidar com os conflitos que dali emergem. Percebemos também a falência de outras instituições, como, inclusive, o sistema judiciário e policial. A própria escola, a assistência social, as famílias, cujos sintomas se precipitam na adolescência. Isso nos traz uma preocupação, e junto a ela, o desejo de que, ao falarmos sobre a escola, que a gente está apresentando, a partir do nosso fazer psicanalítico, nós possamos provocar a busca por novas alternativas e saídas. Outras formas de atravessar esse período tão significativo na vida de alguém que está se construindo enquanto ser social, enquanto sujeito, melhor dizendo. Não estamos, portanto, tentando apresentar uma visão idealista e perfeita, mas sim convidar a pensar sobre possibilidades, para que a pulsão de morte não predomine e que o silêncio de Thanatos seja quebrado pela busca de novas perspectivas, quando podemos conversar sobre a dureza dessas diversas realidades da juventude brasileira. A gente está frisando também para pensar a juventude aqui, né, no nosso país, né, que sobretudo está tão afetada. Ao nos depararmos sobre a série adolescência, realizamos associações que revelam a delicadeza desse período, marcado fundamentalmente pelos riscos e armadilhas típicos dessa fase da vida. A adolescência, longe de ser um simples trânsito, é um momento de intensa confusão e construção identitária. Desafios colocados pelos fluxos entre o eu ideal e ideal de eu, como também fez laço aqui com a fala da Lu e do Márcio, né? Onde o sujeito se vê atravessado por suas experiências com figuras de autoridade e referência. No livro Clínicas da Adolescência, Maria Cristina Poli descreve esse período como um processo de busca por um lugar de enunciação dentro da família, da cultura e dos meios sociais, que permite ao sujeito se encontrar na estrutura que o determina como sintoma. No entanto, atualmente, como aparece na série, essa busca por um lugar de enunciação, especificamente no caso dos meninos, tem se dado de maneira desastrosa, na qual os signos da masculinidade seguem associados a uma lógica de produção de poder sobre o corpo feminino. Ou no ressentimento, podemos dizer, pelo exercício de tal poder, aliás, pelo não exercício de tal poder. E os ideais de virilidade que escondem ou abafam a necessidade de acolhimento dos meninos. Enquanto que na feminilidade, dentro dessa perspectiva, por vezes se reduz à posição de objeto que irá satisfazer o desejo do outro, enfraquecendo a valorização das mulheres por si, reforçando seu milenar papel subjugado na cultura ocidental. Temos aqui fundamentos do conceito de misoginia, né? Um dos significantes sociais que faz a série alavancar. Há diversas produções contemporâneas que identificam esse fenômeno como uma crise da masculinidade, seja pelas transformações sociais e culturais que contestam tal hegemonia masculina, seja pela dificuldade em produzirmos outros ideais para servirem de pontos de identificação às novas gerações. Poderíamos pensar que, para sujeitos que emergem em famílias que sustentam ideais do eu alinhados ao masculinismo ou machismo, por adesão ou desconhecimento, o encontro com o social, geralmente mediado pelo ambiente escolar, pode gerar conflitos, isolamento, propensão ao ressentimento e uso da violência como forma de retaliação aos avanços de uma cultura que não mais promete um lugar de poder irrestrito ao homem. No entanto, percebemos que os adolescentes que acompanhamos na escola da MST, que geralmente vêm de famílias que sustentam ideais enraizados no cooperativismo ou na solidariedade, no encontro com o social, não estão isentos de impactos ao sofrimento. Aliás, impactos e sofrimentos de forma de violência, muito pelo contrário, né? Justamente por isso, toda essa mobilização de resistência. É necessário salientar que mesmo nessas famílias alinhadas à luta contra o capitalismo e as múltiplas formas de opressão do poder, existem situações de violência de gênero, uma vez que elas também estão dentro da cultura e partilham dos mesmos mal-estares, ainda que de lugares diferentes.
Nas escutas que realizamos, por exemplo, é comum ouvirmos relatos dos meninos com receio de interagir com as meninas por medo de reproduzirem atitudes machistas. Ou a sensação de culpa, né, que aparece muito quando percebem que as repetiram. Então, isso já gera, por si só, um afastamento entre os grupos, né? A gente vem notar uma cisão, assim, né? Uma tentativa de não deixar aparecer ou não reproduzir. Entretanto, pela proposta educacional da escola, há a possibilidade de eles se haverem com essas angústias e sentimentos dentro do laço social, sem a necessidade de buscarem um fechamento entre os iguais, aos moldes das comunidades masculinistas virtuais. Nesse sentido, a Silvia Federici, no seu trabalho importantíssimo, assim, pensar essa questão, sobre o corpo, gênero e performance, ela pontua que a construção de gênero implica uma identificação social, sendo um resultado de um longo processo disciplinador que se mantém não simplesmente por uma imposição de normas, mas pela organização e divisão de trabalho, pelo estabelecimento de mercados de trabalho distintos e pela organização da família, da sexualidade e até mesmo do trabalho doméstico. O que muitas vezes é chamado de performance, então, seria mais apropriado e definido uma coerção, uma exploração ou uma recusa. Pensando em Federici, as violências no dia a dia, portanto, não são apenas manifestações de uma vontade de destruir, mas sintoma de um sistema de gênero onde a masculinidade é erigida a partir da possibilidade de exercer o poder de machucar, e a feminilidade, em contraposição, é vista como fragilidade à dor, emperrando as possibilidades de trabalharmos a fragilidade do masculino e a potência do feminino. Aí, complementando essa perspectiva, a gente faz referência também ao Preciado, no texto do Apartamento em Urano, que ele traz, né, que nesse regime a masculinidade se define, então, necropoliticamente, pelo direito dos homens de dar a morte, enquanto biopoliticamente pela obrigação das mulheres de dar a vida. As violências de gênero, portanto, se configuram como coreografias da pulsão de morte, traduzindo-se em ações de aniquilação silenciosa e implicáveis, desenvolvidas na mudez discreta do quarto escuro, como aparece na série, nas redes sociais, ou espaços públicos e privados. Essa comunicação de fácil acesso hoje, né, cada vez mais, né, disfarçada e aterradora, abriga os discursos contemporâneos sobre a construção da masculinidade, funcionando como uma das propagandas mais violentas, muitas vezes escolhidas como soluções para os homens não lidarem com suas faltas e privações. Tais situações fazem parte de um roteiro cruel, no qual a violência de gênero não é um evento isolado, mas um mecanismo social que se perpetua a cada ato de violência e a cada silenciamento. A gente sabe que é na adolescência que as vontades sexuais e agressivas, que estavam mais quietas desde a infância, em latência, né, que hoje é muito difícil, inclusive, fazer latência, né, com tudo isso, voltam com a força, transformando o que antes era impensável em algo que atrai. E aqui estamos falando da permissão para realmente matar. A masculinidade hegemônica, ou em outras palavras, a masculinidade dominante, como mostra a socióloga Conner, não surge do nada, mas se constrói na exigência de que os homens provêm que são fortes pelo sofrimento e por uma exigência, né, de que a partir dessa submissão dos outros, seja em rituais de violência, na violência simbólica ou na sociedade, na estrutura da sociedade. Essa quase apologia ao sofrimento, esse estado de que quanto mais eu sofro, mais eu sou forte, quanto mais eu causo sofrimento, eu também sou forte. Desde cedo, muitos são ensinados a acreditar que então sofrer fortalece, ou que homem de verdade aguenta calado, fazendo com que a dominação pareça normal e até inevitável, né, para tentar sustentar um lugar de poder. Então, tem o Daniel Welsler, né, Welsler Lang, ele tem um texto muito interessante que se chama A Casa dos Homens, Masculinidade no Brasil Contemporâneo, e ali ele evidencia como essa lógica se perpetua. Onde eu sofri, onde o homem sofreu, o outro também tem que sofrer.
criando um ciclo contínuo de violência que se disfarça de tradição. O que o Freud vai falar também, né, de alguma maneira, no mal-estar da civilização, a partir de como a pulsão de morte acaba por, a partir daí, né, se operaria silenciosa e obstinada, conduzindo o próprio ser ao desejo de destruição, seja do outro ou de si mesmo. Nesse sentido, pensando a adolescência, as escutas psicanalíticas que realizamos, teria então como objetivo abrir um espaço de reflexão nessa escola, para que esses jovens possam expressar, entender e lidar com as suas vivências, segredos, raivas, sentimentos de competição e rivalidade. Esses afetos estarão presentes, mesmo que nos modelos mais ideais, né, escritos na cartilha, porque fazem parte da experiência humana. Essas escutas nos ajudam, então, a perceber o potencial criativo que aparece quando a pessoa ela começa a confrontar a si mesma para poder enfrentar o que o mundo ao redor exige, né? A adolescência, então, não é algo que se constitui facilmente, assim como nenhuma fase da vida é tão simples de controlar ou de contornar, porque estamos lidando com sujeitos do inconsciente que têm desejos e ambiguidades. Esses desejos que expressam agressividade e que se mostram através, né, aí trazendo uma perspectiva assim de uma formação de compromisso, assim, de piadas, de coisas que a gente fala sem querer, dos sonhos e muitas vezes pela vontade de destruir, seja ela nas minúcias do dia a dia ou no limite da passagem ao ato de aniquilamento do outro, aí como a mais aparece na série, né? Antes de serem patologias individuais, seriam então sintomas sociais. Ou ainda, maneiras precárias do inconsciente expressar aquilo que ainda não encontrou forma, palavra, representação, e que não pode ser reconhecido e trabalhado junto à presença do grande outro, de um outro. O que nos levanta a questão sobre a responsabilização das figuras parentais e demais adultos de referência. Na cultura e nas experiências coletivas entre crianças e adolescentes em fase escolar, é comum que a expressão da agressividade apareça em formações simbólicas, como brincadeiras com a canção do Atirei o Pau no Gato, no jogo de bola, assim, né, dos 3 cortes, numa brincadeira de atirar no outro com a mãozinha chamada papo-em-pou, para selecionar quem vai participar de determinado grupo, então o primeiro é morto e vai para o grupo. Então tem também essas formações assim simbólicas, onde eu posso matar, apontar o alvo, mas o colega segue vivo. Mesmo provocativas, as brincadeiras em grupo são formas de sublimar e lidar com a própria destrutividade. São aceitas simbolicamente na cultura, mostrando como a agressividade infantil pode e deve conseguir sair de maneira ritualizada, tendo um destino lúdico. A adolescência, então, é o momento de se apropriar dessa agressividade que volta, de reconhecer e direcionar essas vontades para novas formas de expressão, ao invés de apenas tentar controlá-las. É necessário que nos perguntemos como nós, enquanto psicanalistas, poderíamos ajudar a criar outras alternativas para esse endereçamento, né, para esse novo endereçamento, que não por vias de autoagressão ou aniquilação do outro. Então, assim, chegando no final, assim, quando assistimos a série Adolescência, nós somos levados a pensar sobre a vida desses jovens, sobre a própria dinâmica do bullying, que não é a principal, mas também está colocada como questão, e a construção da identidade masculina, marcada pela agressão, pela falta de expressão para o sofrimento, pelo imperativo de exercer poder sobre o outro, que mostram duramente como essa cadeia de agressões e violências só recebem a devida atenção quando culminam num ato trágico. No entanto, a forma com que a escola que apresentamos se organiza é um convite para pensarmos essas estruturas. Não é um modelo perfeito, a ideia não é acabar com os furos, mas é falar de um lugar que, ao desafiar essa lógica, propõe outra opção, pensar caminhos, formas de se afirmar, outras formas que não a violência. A escola, nela, não resolve tudo, apesar de ter toda essa construção, né, essa luta interna, assim. Tão pouco seria essa intenção, mas se oferece como modelo.
para lidar com essas pulsões de um jeito que não culmine na violência. Daí nós fazemos uma pergunta para fechar, assim, para abrir, né? Assim também, junto. Que, por fim, ao circularmos um pouco por onde a série Adolescência nos provoca, nós perguntamos como, a partir de diferentes realidades, porque que a gente tem uma, né, pensando na série e trago essa formação dentro do trabalho no MST de um outro lugar, assim, mas como criar espaços que permitam que os jovens comecem a pensar numa forma mais constitutiva e oferecendo assim novas perspectivas para pensar a vida comum e essa relação com a vida comum, né, a vida cotidiana e essa dinâmica das pulsões, da agressividade que muitas vezes é tomada pela via do não falar ou do separar grupo ou do guardar e ir direto, né, para essa passagem ao ato, acabar também silenciando da própria visão dos pais, né? Assim, no quarto escuro. Então, a nossa perspectiva, assim, né, no texto, que eu acabei falando bastante, né, repetindo algumas coisas de tanto que nos toma, né? Mas a ideia é a gente pensando nesses lugares de destino, outros lugares de destino. Enfim, só para... Obrigada, Maria Isabel. Obrigada também aos colegas do Coletivo Itinerâncias. Bom, como a Luciana iniciou dizendo, essa série, eu penso que ela nos toma porque nos pega de muitas possibilidades de identificação, né? E eu penso que vocês também tenham coisas a dizer, né? Pode ser que diferentes das que foram ditas aqui, a partir daquilo que toca em vocês, né? Das questões que foram reverberando a partir do lugar que cada um ocupa, né? Então, tá aberto para a gente poder conversar. Quem quiser se inscrever tanto no presencial quanto no online, começamos então pelo Wilton. Bom, agradeço a vocês, né, por trazerem o tema e para... Eu acho assim, eu vou falar um pouquinho. Claro, Realmente estourando sobre isso. vamos conversar. Não, a série me pegou muito, muito. E tem vários pontos, vários pontos. E eu acho interessante que cada um enxergou de uma forma. E eu enxerguei de uma forma, às vezes, distinta de vocês, às vezes próxima. Eu vou começar pela parte distinta, de repente, né, que a Isabel trouxe agora. Ela termina dizendo, a série não trata de bullying. Para mim, ela Eu falei só que ela trata trata de de bullying. Isso é importante, né? Isso é importante. Isso é interessante isso porque o que é o comum a gente deixa, né, embaixo como se isso não fosse importante, né? E eu entendi, não era só isso. Ok. E o bullying, ele mata todo dia. Todo dia. E o interessante da série é que mostra o bullying intenso em todos os espaços. Gurias em relação às guris, gurias em relação às gurias. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho assim que a gente deveria focar muito, porque isso é o que acontece todo dia. E em cima dos atos violentos, eu estava falando com o pessoal que trabalha com isso, do movimento do Ministério Público, de cada 20 atentados, todos partem do bullying. Todos têm como base crianças que sofreram bullying. Todos. Essa é a base de uma vida desgraçada da criança ali dentro daquele espaço. Lógico que tem alguns que têm problemas, né, psicológicos, ok? Que vão levar ao ato. Mas o bullying é o total. É o que, a meu ver, a gente, né, deveria focar e muito, e não é focado. Né? Eu tenho experiência como professor de 36 anos, e eu sei que não se para uma aula, não é comum um professor parar uma aula para falar sobre algo que está acontecendo. Esse é um ponto, tá? Então, esse é um ponto. Outro ponto que eu achei super interessante né, o Márcio trouxe isso, a linguagem. A linguagem típica de determinado grupo. E determinado grupo hoje, pessoal, é assim, ó. Antes a gente pensava jovens e adultos. Não, jovens e jovens.
5 anos, 6 anos é velho para um determinado grupo. Se antes uma geração era 40 anos, hoje uma geração, cara, o que é uma geração? O que se transforma tudo em 2, 3 anos? Todo o conhecimento, toda a sociedade. Então, o que me apavorou e que deu um estoque, assim, ó, cara, a fluidez da sociedade está indo também para esses grupos de jovens. Então, é muito fluido. Até 2010, os atos de violência entre os adolescentes, eles eram ligados a adolescentes que se ligavam a determinados grupos de ódio. Então, tu entrava em determinado grupo, tu baseava naquela ideologia e, em cima daquela ideologia, tu praticava o ato. A partir do final de 2010, tu tem uma nova onda, que é hoje, de como se transformou isso. Hoje, os jovens que fazem atos de violência, eles não se baseiam em um só grupo. O que eles chamam hoje de buffet de ódio. Um adolescente hoje, ele entra na internet e ele escolhe dentro dos grupos de ódio o que o interessa. É individual, não é grupo. Eles não necessitam mais do grupo. E isso se modificou em 14 anos. Então, hoje em dia, os atentados, eles fazem em pequenos grupos ou individualmente. E, ao mesmo tempo, eles têm uma relação mundial em relação a totens que eles glorificam. E aí entram, né, que a Lu falou sobre o ideal do ego, que é uma coisa que eu estou assim, super interessado, que é em que momento o mundo virtual se insere dentro do mundo do adolescente, que não dá espaço para uma formação ética para ele entender o mundo real. Em que ponto, determinado momento, esse mundo virtual passa a ser o real. E quando tu está cumprindo muitos desses atos, são atos que eles cumprem em relação a um líder dentro desse grupo. O que esse mito, o que essa figura pede desse indivíduo? Então, tem esse ponto. Eu acho que a série também é espetacular, porque se eu fosse parar sobre cada um daquelas crianças que ele passa quando está na escola, o que cada um está sofrendo, né? É diferente. Cada um dos personagens na série tem um papel. A gente vê um papel de uma escola onde não há diálogo, onde se fala, mas não se é compreendido. E isso está acontecendo, né? Em que momento tu tem uma conexão entre esse adulto, ou esse mundo real que a gente tem com esse mundo do adolescente. Que é um problema, porque a gente está vivendo um mundo que hoje um adolescente que entrar tá no 5º ano da escola, ele não sabe qual vai ser o mundo quando ele chegar no final da escola, ele não sabe mesmo. Entende? Hoje em dia, até pouco tempo atrás, para uma criança se radicalizar nesses grupos de ódio, demorava de 2 a 4 anos. Hoje é de 4 a 6 meses. Tamanho a força dessas vozes. Eu acho bárbaro, Isabel, o trabalho que vocês estão fazendo, porque trabalha com um grupo onde talvez seja uma das forças, né? Esse movimento corporativo, essa palavra tão forte que tem ali atrás, né? Que eu posso chamar de ideal de ego, está se formando ali. Então, tem esse ponto. E um momento que eu acho único dentro da série, eu acho que tem muito a ver com o trabalho do psicanalista e da transferência. E que rompe, a meu ver, com tudo o que está acontecendo ali. É o momento em que o filho do policial diz ao pai o que é a linguagem que está sendo usada. E o pai pega o filho para almoçar. Sabe? Quando ele rompe aquilo ali e tem algo que é muito bacana e que a gente sabe que acontece dentro das nossas sessões, que é a transferência. Aquela força que pode fazer uma diferença no mundo onde as pessoas são indivíduos
E eles se enxergam como indivíduos e eles são valorizados somente como eles crescem como indivíduos nessa sociedade capitalista. Então, ok. Bom, mas tranquilo. Obrigada, Hilton. Hilton. Eu vou passar a palavra para a Eurema. E eu só queria fazer um comentário sobre o comentário do Hilton, que é quando tu diz, Hilton, que na sala de aula, por exemplo, né, quando acontece um bullying, ninguém para falar sobre aquilo. E eu acho que, para mim, esse é um ponto crucial, né? O parar para falar sobre o que precisa ser falado. E isso aparece na série, acho que de uma maneira muito sutil, que é que quando se começa a investigar algo no sentido de qual foi a motivação do crime, né? Quem era esse menino, os policiais vão até a escola e uma das conversas é que ele era até muito recentemente um adolescente normal, assim, estava tudo ok, ele tinha notas boas, era um comportamento ok, mas tinham começado a acontecer coisas estranhas, assim, né, fora do que vinha sendo o normal, e ninguém parou nessa hora, né, para perguntar, ninguém, nem a escola, nem os pais, nem, né, amigos, enfim, o que é que está acontecendo aqui? Eu acho que essa parada diante dessa, né, desse algo diferente que acontece, né, que salta, ela poderia ter feito um giro na história, né? Mas passo a palavra então para a Eurema. Tá bem. Pode ser? Me Pode falar, escutam? Eurema. Ah, tá. Não te escutamos, só um segundinho. Deu? Não. Será que tá ligado a caixa? Só, tá? Pode falar, Eurema, vamos ver. Deu? Deu. Deu. Tá. Vou tentar me aliar à conversa, porque eu só estou em vontade de escutar. Eu acho que isso já dá toda a abertura para o tema, né? Os que têm mais de 30 anos na sala vão saber que eu acho que os anos 80, a Luciana deve me ter mais precisão nisso, saiu um livro, estou pegando pela arte, então, que é provocadora, como a Luciana disse, e saiu um livro que se chamava Precisamos Falar de Kevin, né? Então, de novo lá, o que estava colocado, a mesma coisa que vocês estão dizendo aqui, né? Precisamos conversar sobre, né? Então, daí eu, com isso, quero agradecer à direção do Instituto e da SIG por essa roda de conversa, né? Porque a conversa sempre é essa posição política, ao contrário da explicação, que é aquele horror das convicções, né? Então, muito bom, muito especial esse momento. Quando eu vi a série, né, eu tendo sempre olhar pelo lado da arte, né? E eu também tenho essa questão de me deixar tocar, né, pela provocação da arte. Porque, na verdade, o relato da série é o nosso fazer cotidiano na escuta clínica. É isso que escutamos todos os dias e que nos surpreende, felizmente, todos os dias, né? Então, eu vou tentar também pegar alguns personagens no sentido que me provocaram, tá? E que talvez abra também para a conversa, que é a última cena, né?
que é a cena do pai, que para mim configura ali, né, o reconhecimento necessário da castração. Isso abre a conversa, né? Isso abre, assim, ó, o que eu faço, o que não fiz, mas não como culpa, mas como reconhecimento da impotência, né? Que não é a mesma coisa que incapacidade. Esse foi um personagem, eu estou pegando o personagem como a ilustração, tá? E o professor, né, aquele, entre aspas, atrasado, nesse lugar, esse personagem que se coloca configurando, né, esse lugar de margem. Não sabia o que estava acontecendo, não tinha entendido, não sabia do que estavam falando, estava atrasado, não, né? Então, essa figura, né, que passa pela cena como se não tivesse importância. E ele está representando isso. E o terceiro personagem, pegando em cada um, a irmã do Jamie, né? Então, as tentativas daquela personagem, então, daquela adolescente, né, para manter-se viva na vida. Então, ela se arruma para o aniversário do pai, ela propõe o almoço, ela está sempre num movimento, ela sai ela se movimenta na tristeza, né? Porque ela se entristece, e isso é muito, muito importante para o que a gente está falando, e ela propõe uma alternativa. E a alternativa que ela propõe, e aí entra nas 3 contribuições de vocês, né? É encontro. É encontro. E a última linha que eu gostaria de sublinhar, que entra um pouco, mas é mesmo assim, que eu gostaria de escutar vocês, na experiência de vocês, nisso que o Wilton traz, porque eu sou tocada pelo tema do silêncio, do silenciamento, né? E dos desdobramentos disso. Eu fiquei pensando assim, ó, eu sei que não tem resposta, tá? É só para... Mas eu queria escutar vocês assim, bullying. Isso que a gente coloca a etiqueta. Ali, nesse movimento que a gente etiqueta, é bullying. Será que essa etiqueta, eu não sei mesmo, tá? Eu fui escutando vocês, não é um silenciamento? Quando eu ponho, isso é bullying, terminou a conversa. Eu acho que tem um tema ali que é o silêncio. E aí entra no que o Márcio diz, que eu acho que também é fundamental, né? Vocês sabem o quanto eu tenho trabalhado isso, os acordos. O que se acorda, né? Os acordos são assinados com uma tinta forte. Acordo se faz com a tinta do desmentido. É a alteração da percepção. Então, isso eu queria escutar vocês. Muito obrigada. A atividade maravilhosa. Tá? E vamos conversar sobre isso. Obrigada, Eurema. Posso? Pode, não. Vai lá. Eu queria começar por uma coisa que eu tinha pensado em falar, mas passou. Na hora que eu falei, e quando o Wilton falou, me voltou, né? Que tem a ver com isso que tu falava sobre a rapidez da passagem geracional, da rapidez com que as coisas têm acontecido, né? Quer dizer, de 40 anos, uma geração passa a ser 5, passa a ser 2. E o que eu tinha pensado, o que eu tinha pensado em falar e depois me passou, é que
especificamente aí sobre a questão, sobre o efeito da rede, né? No adolescente, como uma ilustração, mas acho que em todos nós. Porque o que que acontece? Né? Como a Eurema, eu faço parte do grupo que tem mais de 30 anos na sala. Então, isso, isso também traz alguns privilégios, assim. E um deles, eu acho, e eu vou dizer por que que eu acho que é um privilégio, é que quando eu era adolescente, eu acho que a gente tinha uma possibilidade maior de circular por diferentes lugares, o que é uma coisa fundamental, né? Me explico. Se eu não era, eu, qualquer um, né? Se eu não era top trend, assim, no meu grupo de inglês, talvez eu fosse no balé. Se eu não era top trend no colégio, talvez eu fosse no meu time de vôlei. Já me explico por que que eu estou dizendo isso. Havia, eu acho, uma possibilidade muito maior de um exercício muito, muito importante, que é ver-se em lugares diferentes, ser visto de lugares diferentes, em perspectivas diferentes e ver-se, né? Isso é fundamental para a complexização da matriz identificatória do adolescente. E ainda bem que a gente ainda tem agrupamentos diferentes, com ideais diferentes, para que a gente possa fazer isso na nossa vida, né? Não só os adolescentes, mas a gente também. A gente ainda tem. E eu digo que a gente ainda tem porque aí entra o efeito da rede. Quando, quando ela comenta, ela, não tô falando da série, mas enfim, é o que acontece, né? Quando alguém comenta uma coisa na rede de alguém, isso tem um efeito entrópico. Por quê? Porque não é um lugar, é o lugar. Todo mundo vai ver. Então, a possibilidade de circulação, por incrível que pareça, né? Porque a gente pensa, a rede, né? E claro que dá uma possibilidade de circulação infinita. Só que não também. Porque unifica o lugar. Eu não sou mais... aquilo que está ali, todos os meus grupos vão ver. Então, a possibilidade de eu ser visto daquele jeito, ela é, ela é absoluta. O que impede a minha capacidade de circulação de uma forma absurda. Eu não, isso diminui a possibilidade que eu tenho de me ver em diferentes lugares. E isso é terrível. Isso é terrível para todos nós, mas para o adolescente em específico é terrível. Porque ele não tem saída, né? Então, isso era uma coisa que eu queria falar, assim, que eu acho que é um efeito concreto, assim, da rede, né? Da vida em rede. E a outra coisa tem a ver com a questão do silenciamento, que a Eurema estava trazendo, e eu concordo inteiramente, assim, porque quando a gente fala em sofrer calado, isso para a psicanálise é a morte, né? Citando o que seria a morte do ponto de vista psicanalítico. Seria a morte do sujeito. Então, sofrer calado é literalmente a morte do sujeito. Eu acho que a gente fala muito dos homens. E por isso a gente não abre espaço para que eles falem. Que foi o que o pai fez na última cena. Falar não é falar qualquer coisa. Falar é disso que a Eurema apontou agora. Falar é falar da própria impotência. Falar é reconhecer a castração. E como a gente fala muito, eu concordo inteiramente contigo, assim, a gente levanta muitas hipóteses, a gente investe muito, a gente tenta adivinhar, e com isso a gente preenche um espaço que eles é que teriam que ocupar, eles é que teriam que dizer o porquê, ele que tem que dizer por que que ele fez isso, né? Ele tem que dizer. E na minha opinião, a série é muito... parte do efeito da série na gente é porque, em parte, isso se cumpre, em parte ele fala. Né? E a gente não vê muita obra de ficção abrindo esse espaço. Acho que é por isso que ela nos desnorteia, porque isso não acontece muito. E isso faz com que ela tenha um efeito de abrir isso então, que a Eurema estava falando, e que vocês estavam falando, na verdade, assim, todos, é que
de abrir esse silêncio e de quebrar com esse acordo, né? De que esse sujeito é falado e ele não fala, né? Todo mundo quer falar, todo mundo quer adivinhar o que está acontecendo com ele, mas ele mesmo não fala. E isso, para a psicanálise, é a morte do sujeito, né? Então, a gente tem homens que não são sujeitos. Eu queria fazer um O microfone. Acho que não precisa. É que está transmitido. Até gravado. Oi, doutora Thales, virtual. Qual o teu Eu nome? queria fazer um pedido, meu nome é Cristina. Obrigada pelas aprendizagens de hoje. E eu gostaria de ouvir o Márcio falar um pouco mais sobre essa necessidade de buscarmos o motivo que você falou no filme, dessa busca pelo motivo. E eu não sei se entendi adequadamente, mas a gente tem busca, às vezes, pelos motivos que levam a tomadas de decisões, a ações. E a gente muitas vezes busca o motivo. Obrigada. É que eu acho que a gente, às vezes, não quer... O meu ponto de vista, tá, sobre essa questão de uma insistência de entender o motivo do Jamie, né? É que a gente não quer acreditar que uma criança de 13 anos de idade, ela chegue a esse ato, né? Ele matou brutalmente a colega de classe, né? Não era uma desconhecida, né? Ele não matou uma desconhecida, ele cometeu um assassinato brutal, hediondo, né? E filmado na frente de todo mundo, né? Ele deixou todos os rastros até a polícia bater. E foi muito rápido, né? Porque ele fez de noite e ele amanheceu no outro dia preso, né? Então, ele foi deixando todos esses rastros do que ele cometeu e a gente fica igual o pai, igual a mãe, igual aquele policial, se perguntando por quê, né? Porque a gente não quer acreditar. Não nos... o que nos resta de civilidade não aceita a violência da forma como ela é exposta. A gente se angustia. Sim, a gente se angustia junto, né? E eu acho que tem um negócio que, aí, pensando sobre isso, eu estava ouvindo como circulou aqui entre nós já o assunto. Eu vou dizer para você o seguinte, eu também, como o Wilton, tenho uma experiência de um bom tempo, não com o tempo do Wilton, mas eu também... Você chamar de velho. Não estou chamando de velho. Não estou chamando de velho. Eu estou chamando que tu tem mais tempo de professor do que eu, né? Mais tempo de magistério. Eu também atuei por um bom tempo da minha vida dentro de escola, em escola pública de periferia. E vou dizer para vocês, nesse tema do bullying, eu vivi situações tão brutais quanto a série apresenta, né? De ter uma turma inteira de sexta série, então 11 anos, 12 anos de idade, quase na mesma idade ali da turma do Jamie, né? Tramarem um plano de vingança contra uma menina pela internet, usando perfis falsos no Instagram. Isso faz 2 anos, tá, gente? Tramar um plano na internet com perfis falsos no Instagram, porque não gostavam dela e queriam que ela saísse da escola. Só que criaram uma situação em que a menina não suportou ser achincalhada dentro da escola, que ela tentou se matar no banheiro da escola. E aí se tornou um crime. Porque foi se descobrir por que aconteceu isso dentro da escola. E boa parte daquelas crianças de 11, 12 anos foram parar onde? Na polícia. Começou a ser investigado o que aconteceu. Então, eu estou dizendo para vocês, essa é um tema do cotidiano das escolas. Tem mais violento, menos violento, mas é sempre violento, né? Mais, menos, até... eu sempre parto do pressuposto seguinte, a gente não mede dor dos outros, né? A gente escuta e acolhe. Não tem como ficar medindo, a tua dor é maior que a minha, não sei, né? Agora, uma perspectiva que eu acho que é importante para a gente entender a dimensão de tudo isso, é porque não existe, eu acho que esse que é o choque também. Mundo virtual e o mundo real não são 2 mundos diferentes, eles são o mesmo mundo. O problema é, como foi dito aqui, é que o tempo das coisas, ele não é mais o tempo que a gente conheceu, né? E a velocidade como as coisas acontecem hoje,
mediados pela tecnologia, às vezes já não dá mais tempo de reverter aquilo que já começou a acontecer, né? Porque o fato todo é que a internet, ela é o imperativo do faça, reaja, viva, né? E na cabeça de crianças e adolescentes não tem maturidade para suportar isso. E aí a gente entra pela negativa do Freud, né? E o inverso da negativa, né? Porque aquilo que entra como faça, reaja. Então, eu não faço, eu não reajo. E aquilo precisa de um simbólico para conseguir, né, fazer isso. Agora, quando uma criança ela não tem esse simbólico ela vai para o act out, vai para as vias de fato, né? É o que está acontecendo ali. Então, vocês imaginam jovens que passam o dia inteiro hiperconectados, sendo exigidos de uma forma imperativa de coisas que eles não conseguem simbolizar. Não conseguem. Não conseguem. Então, é o negativo do Freud ali. É o negativo do Freud. Só que numa situação, assim, acelerada. E eu acho que isso é uma reflexão importante de ser feita, né? E um tema então, a Eurema falou, a gente não coloca a etiqueta, mas o problema é que, às vezes, na violência, a gente tem que dizer pare. E a linguagem do bullying e o termo bullying hoje na escola foi uma forma, inclusive, de alguns jovens que são vítimas de violência dizer pare. Porque quando ele diz é bullying, todo mundo reage de alguma forma. Interdita, né? Então tem esse outro lado também. Não estou dizendo o que a Eurema falou. Acho que a gente precisa nomear as coisas, né? O que é o bullying? Que tipo de violência, né? Qual a intensidade disso? Mas também tem esse outro lado. Quando um jovem de 12 anos fala, estou sofrendo bullying, interdita a violência. É que talvez não seja contraditório, né? Precisa parar para poder falar. Precisa ter o interdito para que depois se possa falar. O ato tem que parar para que depois venha falar. Sim, eu estava pensando agora, né, nisso que tu trouxe. Esse mecanismo que nós colocamos de dividir, né, que o grupo se divide e também nomeia machismo e essa insistência em botar alguns significantes que dê alguma pauta, algo que possa permitir a manifestação, assim, né? Tanto que nós estamos falando dessa manifestação dentro da escuta psicanalítica ali quando vem. Então também não deixa de ser uma tentativa de dizer a partir de talvez de um rótulo, de algo, né, de poder manifestar, dizer um nome. Não consigo dizer a partir da minha própria angústia, mas digo a partir de, bom, um rótulo, algo conhecido, né? Um nome que eu possa dizer para isso que está acontecendo. Essa é a função da lei, né? A função da lei. Da Tatiana e Da Lízia. Lízia, talvez fosse bom colocar as duas depois a mesa. Meu nome é Tatiana, né? Hoje eu sou terapeuta corporal, mas professora aposentada da educação pública, tanto do estado quanto do município, né? E no final de carreira eu estava na orientação educacional, né? Onde a gente trabalha e entra em contato com todas essas questões que hoje a internet impacta tanto as nossas vidas quanto a vida dos nossos estudantes, né? E na fala do Márcio me ocorreu assim, ó, que eu percebi em mim, porque acho que a gente parte da gente para o mundo, né? Essa questão do algoritmo, né? Uhum. Então, à medida que tu vai curtindo alguma questão, aquilo vai te trazendo mais. E a questão do adolescente, que também tá, né? O algoritmo funciona para ele também, né? Então, à medida que ele vai curtindo, vai impactando e é como se ele não conseguisse sair daquela rede que aprisiona, né? E leva muitas vezes às situações que a gente viu. Outra coisa que me ocorreu de trazer aqui sobre a questão dos rótulos, né? Bullying, machismo, homofobia, racismo, enfim. É importante a nomeação, para a identificação, para a gente, a partir daí, buscar aproximações, né? Porque não pode se encerrar em si mesmo, tipo, ó, aquela situação é o machismo e agora eu tenho que... Ponto. Tu te vira com o teu machismo e
eu me vir e me defender do teu machismo. É a gente poder criar espaços de discussão dentro, pelo menos lá a gente fazia isso, né? Quando eu estava na escola, de ter, a gente chamava de escuta sensível, o outro poder falar aquilo que está angustiando no espaço escolar, a agressão do outro, né? E o outro poder falar, mas cada um ouvir o que o outro tem para falar e não interromper, enfim. E não ser falas excludentes, mas falas que aproximam para a gente construir pontes, né? Para a gente buscar sanar essa realidade brutal aí que nos está destruindo, assim, enquanto humanidade, né? Então, eu vejo que a gente vive um tempo, né? Que eu acho que as redes sociais, elas só colocam para todo mundo enxergar, né? Essa vitrine, assim, daquilo que nós somos, né? Enquanto humanidade. Então, é só para manifestar essa angústia, assim. Obrigada. Bom dia, meu nome é Lízia. Na verdade, só tentar inserir mais um ponto assim, nesse tema, até seguindo um pouco o que tu estava dizendo sobre os algoritmos, que eu estava lendo uma entrevista essa semana que falava justamente sobre os algoritmos. Acho que o Marcos compreende bem isso, assim, do quanto o funcionamento dos algoritmos favorece justamente a amplificação de discursos violentos, né? Pela simplicidade do discurso, né? Então, assim, o que dificulta, obviamente, a simbolização e aumenta a possibilidade da violência, né? Então, só assim. Bom dia, meu nome é Guido, quero agradecer aqui a elaboração do evento, as falas. Eu queria salientar duas cenas, né, da série que me chamaram muita atenção, né? Uma delas no primeiro episódio, então, antes ainda de o pai assistir a gravação, né? No momento em que ele encontra o filho na cela, né? Me chamou a atenção a extrema frieza daquela cena, né? Em nenhum momento o pai faz nenhum gesto afetivo, né? Ele não abraça o filho, não conforta o filho, né? E a coisa que ele diz quando ele está se despedindo, né, do filho naquele momento é: você precisa ficar forte, né? E, no entanto, era talvez justamente isso que o filho tentava provar ao pai, né? Que ele era forte, né? Talvez isso tenha, inclusive, levado ao ato, né? Essa tentativa de provar que ele era forte, né? Bom, isso se linka também com, né, a falta de referenciais masculinos, né? Que a Isabel mencionou, né? Na escola, por exemplo, os professores, né? Ou eles lavam as mãos, assim, né? As situações ali, ou então eles tentam controlar os alunos com mais agressividade, né? Aumentando o tom, tentando, né? Então também mostra essa falência, assim, né? E aí, bom, isso linka com a segunda cena que eu gostaria de lembrar, assim, né? Um momento em que da conversa dos dois policiais na saída da escola, né? O policial vira para sua colega e pergunta: como é que você sobreviveu? Né? E ela responde: eu tive bons professores. Né? Bom, e aí a gente podia pensar, né, toda a crise de reconhecimento, né, da categoria dos professores e toda uma série de outras questões políticas que influenciam, né, na presença dos professores em aula, né? E a fala seguinte dela, né, eu acho que linka com isso que tu estavas trazendo, assim, né? Ela diz: todas as crianças precisam de alguma coisa que as façam se sentir bem consigo mesmas. Então, para mim, tem essas duas diretrizes ali que essa personagem, né, policial coloca, né? Bons professores e coisas que as crianças precisam para se sentir bem consigo mesmas, para não serem reduzidas justamente a essa imagem total. Enfim, obrigado.
Deixa eu só dizer uma coisinha sobre isso que tu está falando, que eu me lembrei agora. Ele diz para a psicóloga, naquele episódio com a psicóloga, que quando ela pergunta do que ele gosta, ele diz que gosta de história. Uhum. E aquele professor é o professor de história. Quer dizer, Daniel. Bom, eu vou falar um pouco aqui. Meu nome é Daniel e eu não faço muito parte do círculo psicanalítico, mas eu queria trazer um outro olhar, assim. Eu concordo muito com vários pontos que o pessoal trouxe, principalmente em relação ao bullying. E o bullying está presente na série em todo momento. Todo momento a gente vê um personagem sofrendo bullying, né? E aí eu achei bem interessante o questionamento que a participante Elaine trouxe, que eu esqueci o nome do seu. Né? Que a questão de etiquetar bullying parece que é silenciado. Porque várias vezes a gente vê na sociedade como um todo, quando a gente vem e aponta uma ação como machista ou machismo, parece que a gente cala essa situação porque ela está definida, ela já está dada. Né? A gente não progride nessa discussão. E muitas vezes, né, a gente até teve alguém que falou sobre o espaço que os homens não ocupam sobre falar sobre as suas angústias, né? Às vezes ele também é silenciado quando ele vem nessa situação do tipo, você foi machista, então se cale, assuma isso para si, fica no cantinho e reflita, né? Como um castigo. A gente coloca as crianças no castigo para pensar no que elas fizeram, né? E a gente, como homem, não consegue discorrer sobre isso de diversas formas. Não estou dizendo aqui de se justificar nem nada, mas não há espaço quanto sociedade. A sociedade não dá espaço para que essas pessoas reflitam em grupo, né, sobre as atitudes que eles estão cometendo. E aí a questão do bullying, ela é tão presente e ela é tão, assim, a sociedade não sabe lidar. Na última cena, no último episódio, o pai sofre bullying, ele tem a sua avó pichada. E ali você vê uma escalada muito pertinente da raiva dele. E uma raiva não é contra a tinta que está na avó que ele não consegue tirar. É uma raiva de que ele não consegue lidar com aquele sentimento de estar sendo humilhado perante a vizinha fofoqueira lá, que vem todos os estereótipos ali aparecem. E ali essa cena foi muito marcante para mim de um homem fraco. Fraco enquanto não saber lidar com as suas emoções e o quanto ele se pergunta o que eu fiz de errado. Talvez não tenha passado para o filho uma abertura de falar sobre as suas emoções comigo. Né? Ele não foi um pai violento, até ele mesmo coloca isso na série, né? De que ele tentou romper com o ciclo do pai dele, só que ele foi violento com o filho a partir do momento que ele... E tem duas cenas que isso fica bem evidente, né? O filho conta para a psicóloga sobre a situação do futebol, que ele não era bom nos esportes, e o pai meio que envergonhado, porque os outros pais estavam fazendo chacota, e ali o bullying vem como nome de chacota, né? Então, os outros pais fazendo bullying com aquele pai, dizendo que o filho dele era péssimo no esporte. E o pai não dá um voto de afirmação para esse guri. Ele se sente abandonado. Ele olha para o pai e vê que o pai está olhando para outro lugar. E o pai confirma essa história depois quando ele conta para a mãe. Ele conta para a mãe de que ele não foi capaz de apoiar o filho dele em um momento onde o filho dele estava se sentindo vulnerável. E isso é mostrado a todo momento na série. O pai ele é completamente ausente. A figura masculina paterna é completamente ausente. Tanto que o guri mostra uma coisa que me chamou muita atenção, que quando houve aquele encerramento abrupto da sessão com aquela psicóloga, ele fica constantemente batendo no vidro e dizendo: conte para o meu pai que eu estou bem. Ele quer passar para o pai dele uma imagem de que ele está bem. É só isso que ele se preocupa. Mas enfim, eu quero só deixar um questionamento aqui no final, aí onde eu entro na minha área, né? Eu sou programador, trabalho na área de tecnologia, e eu vi várias vezes aqui e eu vejo, isso me perturba na sociedade quando a gente coloca o algoritmo como uma entidade. O algoritmo não é uma entidade, né? Eu escrevo um algoritmo, eu, Daniel Pessoa, escrevo um algoritmo. A gente tem grupos de pessoas que escrevem algoritmos. A gente tem uma empresa que escreve algoritmos, que ditam o comportamento do software na internet. E aonde que estão essas pessoas sendo responsabilizadas pelo que isso está sendo levado para as crianças?
O que nós, como cidadãos, estamos fazendo em relação à responsabilização desses profissionais, dessas empresas, desses donos de big techs? Eu vou falar O que nós estamos fazendo em relação a responsabilizá-los? Obrigada, Daniel. Tem alguém inscrito na sala do Zoom? Acho que não, né? Pode. Não, só porque, para não perder, porque eu acho muito importante o que você está falando. Tem aquelas duas cenas que a gente precisa juntar, né? Que é quando o pai diz por que ele não olhava para o filho jogando, e depois quando o Jamie diz qual foi o efeito nele do pai não olhando, né? Então, assim, na verdade, o que acontece? Isso é trágico, né? Isso é uma tragédia, porque o pai fez uma coisa e efeito do silêncio, isso, né? Efeito deles nunca terem conseguido falar sobre isso. O pai faz uma coisa a partir dele que tem um efeito no Jamie a partir do Jamie. Então, na verdade, o pai causa um efeito que ele não. Enfim, o pai causa um efeito a partir de algo que o atravessa, o pai, sem que ele se dê conta, né? E, no entanto, ele é responsável por isso. Isso é a tragédia. Isso é literalmente, isso é o trágico do nosso ser de humanidade, assim, né? E isso é que a gente precise se responsabilizar por coisas que nos atravessam. É que a gente precisa se atravessar pelas coisas que são efeitos da gente ser atravessado por uma estrutura, por uma linguagem, por uma linhagem, né, enfim, né, por tudo que nos atravessa, nos determina, e, no entanto, a gente tem que responder por isso. O Freud falava uma coisa muito legal, num artigo sobre os sonhos. Ele chama suplemento metapsicológico, a teoria dos sonhos. E ele diz uma coisa muito legal quando perguntam para ele se as pessoas são responsáveis pelo conteúdo imoral dos sonhos. E ele diz... porque é inconsciente, né? Então a pergunta é, as pessoas são responsáveis pelo conteúdo imoral dos sonhos, ainda que inconsciente? E ele diz sim. Quem mais seria? Sonhador, né? Sim, quem além do sonhador? É inconsciente, ok, né? Mas quem mais poderia responder por isso a não ser o sonhador? Eu queria também fazer uma colaboração nessa questão sobre o tema da escola, né? Olha que interessante. Em 1950, né, então no meio do século passado, né, a gente primeiro um parênteses, né? A escola como a gente conhece, ela é uma escola de 100 anos, né? Essa escola que todo mundo vai para a escola, é obrigatório. E aqui no Brasil é muito mais recente, né? Aqui no Brasil é pós-Constituição de 88. Antes não era todo mundo que ia para a escola, tá? Então essa escola universal, que todo mundo vai para ela para aprender, é algo muito recente. Em 1950, a Hannah Arendt escreveu um artigo, eu acho ele maravilhoso, em 1950, tá? Ela já estava exilada nos Estados Unidos e ela, provocada por um debate público lá nos Estados Unidos sobre a crise da educação, porque essa escola estava acontecendo, ela já estava sendo massificada, né? Todo filho de trabalhador precisava ir para a escola porque precisava melhorar a força de trabalho, né? E a escola ela estava em crise porque existia problemas estruturais da ordem da cultura que atravessava a escola. A escola não ensinava, a escola era ruim, tinha esse debate já lá em 1950. E ela vai falar assim, o seguinte, o artigo é curto, é muito interessante isso. Sobre a crise da educação é o título desse artigo da Hannah Arendt. Ela fala assim, olha, está todo mundo discutindo o problema. Eu vou dar a minha opinião. O problema é o seguinte, a gente está cobrando dessas crianças que elas reajam a uma situação que elas não têm capacidade de reagir. Porque quem tem experiência e quem tem que educar são as gerações mais velhas. Claro. A responsabilidade sobre a educação é de quem veio antes. Então, claro, aí a sociedade toda passou a cobrar só os professores. Entendeu? Né? Então, como é que a gente exige de uma criança como Jamie entender coisas que aquela escola, que aquela família não ensinaram direito para ele, entendeu? Não tiveram tempo, não conseguiram, não deram conta, né? Falharam. Ali todo mundo falhou, né? Eu acho que o choro do pai é reconhecer que ele falhou. E a mãe fala isso, né? Eu acho que essa é uma questão bem pertinente. Tem uns querendo falar, né?
Eu vou me fazer valente que estava com o microfone, só para fazer. Claro. Não, o que eu queria colocar, assim, que uma das coisas que fica muito evidente para mim na fala da Neuza, assim, na análise que o pessoal vai fazendo, é o quanto a gente, enquanto sociedade, é insuficiente para lidar com as questões que a adolescência levanta, né? São as nossas próprias pulsões e a nossa própria precariedade em oferecer possibilidades de expressão dos conflitos. A gente tem uma falta de, vamos dizer, a palavra diversidade nas possibilidades de expressão. E eu lembro de um trabalho que a gente fez uns 2 anos atrás, sobre violência na escola, e que eu fui na escola, conversei com 2 professores e 2 alunos em escola pública, em que eles traziam a falta de lugar para colocar as suas angústias, os seus medos, né? E, ao mesmo tempo, a gente eu vi, né, o que era a possibilidade de expressão que não havia na escola, nada constituído para esse acolhimento desse sofrimento. E, por outro lado, eu estava vendo aquelas batalhas de rima que as comunidades periféricas geralmente fazem, onde todos os temas que os professores falavam, eles não querem saber de nada, eles são alienados, eles não sei o quê, eles traziam naquela batalha de rima movimentos que eles organizavam entre eles e que, frequentemente, a polícia ia lá intervir e bater. Daí eu quero fazer também dessa incompetência ou insuficiência para a gente lidar com a violência, né? Ou aquilo que os adolescentes estão colados, né? Coisa da violência, não é? A agressividade que a gente tem, né? Então, eu queria dizer também que eu, quando trabalhei na saúde pública, me chamou a atenção sempre que havia programas para as crianças, programas para os idosos, atendimento em alguns lugares para adultos e nada para adolescente. Não existia adolescente na saúde pública, né? Então, eu acho que a gente também tem que poder reivindicar algumas coisas, né? Fazer novos algoritmos, né? E reivindicar algumas coisas que são estruturais, são macro-políticas, né? E que refletem no cotidiano. É isso que eu queria dizer, que eu acho que vocês também estão trazendo. Agora, tinha tudo escrito antes e depois. Eu acho que tinha alguém lá. Tinha alguém. Qual é o teu nome? Luísa. Oi. 2 pontos, eu acho, assim. Daniel falou do logaritmo, isso? Eu acho que é super interessante porque trouxe um dado de realidade, eu acho. Sim. Agora, na posse do plano, quem é que estava do lado dele? Quem domina, né, a mídia. E era muito simbólico. Esse é um ponto. Outro ponto de realidade que eu quero trazer para o grupo que esse filme de adolescência, essa série de adolescência, aconteceu anteontem aqui, no Caxias, né? 4 adolescentes esfaqueados nessa pessoa. Um dado interessante é que foram mais de 100 casos no último ano no Brasil, que não é divulgado. Então, os números cresceram absurdamente numa proporção, né, que a sociedade não está pronta. E esse é um ponto interessante porque nós não estamos prontos para isso, para enfrentar esse mundo. E quando a gente fala dos professores, os professores também não estão prontos. E tem um outro lado interessante que, assim, ó, a escola moderna é feita para servir a sociedade, a economia. Ela foi feita para isso. E ela necessita velocidade nisso. As escolas particulares, pelo que eu sei, elas estão voltadas para isso. Muito. Então, parar para falar sobre bullying vai na contramão do que é o processo pedagógico de muitas escolas hoje em dia. Então, eu só trago isso porque realmente eu achei a chance de poder falar sobre isso aqui. Eu acho que tem que se repetir, tem que se repetir, porque não é falando sobre bullying, que o bullying acontece todo dia, toda hora, e ele está ali, e nós não estamos conseguindo repetir por isso. E foi muito bom poder ouvir vocês, poder falar.
né, de algo que está me angustiando muito, porque quando a gente enxerga esse mundo, a gente vê as forças que estão, né, e de que forma lidar com isso. Eu acho que tem um outro ponto na série que eu achei super importante, que é assim, ele não reconhece que matou a mulher, ele não enxerga a mulher. Foi necessário um tempo só para poder enxergar o outro. E esse é um tema super importante também de falar. O tempo nos dias de hoje. O que é o tempo? Como é que a gente usa? E talvez aí a escolha que nós fazemos como estudantes de psicanálise, para poder entender o quanto é importante esse tempo ali, onde aquele tempo que está o analista e o paciente, o quanto ele é rico, o quanto ele é importante para poder ir na contramão de tudo que a gente está vivendo fora daquele espaço, né? Eu vou passar a palavra para a Luísa e depois para a Urema. Eu fui ligando várias coisas aqui, até com aquela reunião clínica que a gente teve com o Gabriel. Tem mais certo. Primeiro eu fiquei pensando quando a gente estava falando a crise do papel do homem e tudo mais, na verdade parece uma crise generalizada de papéis, um estado de descontrole, assim, de que tem relações simétricas em todas as esferas, assim, a gente não consegue mais se colocar nesse papel do professor, dos pais, tá todo mundo no mesmo papel. E aí eu lembrei dessa fala dele, que ele trouxe o texto do Recalcate, que ele fala do Telêmaco, que está esperando alguém para ler. E, de certa forma, parece que a sociedade se comporta hoje sempre esperando no horizonte alguém para ler, porque está todo mundo podendo tudo, em todo lugar, do mesmo jeito. E isso não tem como não se refletir na adolescência, porque não é do adolescente que vai partir essa lei, né? Só que o adulto não tem lei, não tem de onde vir isso. Enfim, minha fala pessimista da vez aqui. Vou ficar marcada com uma pessoa pessimista da SIC. No momento que eu falei uma pessimista. Não era a minha intenção, mas aqui, né, parece que aqui a questão toda não é o quanto o adolescente está assim, o assado, o algoritmo, o machismo, o papel masculino. É generalizado a questão do papel, está tudo muito simétrico. E aí que eu vejo a importância, claro, a psicanálise não vai salvar o mundo, mas o quanto dentro do setting a gente tem esse papel de assimetria e como ele, de alguma forma, não sei como, teria que estar além desse setting, ele tem que voltar para as outras esferas da nossa vida, sabe? Reflexão. Obrigada, Luísa. Eurema, está contigo. Maravilhosa essa conversa, e porque é bem uma conversa, porque vem todas essas colocações de lugares e momentos e experiências diferentes, o que me fez tentar retomar um pouquinho o que eu tinha falado antes, porque me clareou o que eu queria dizer escutando vocês. Tem duas questõezinhas ali quando eu coloco o quanto o bullying não é essa etiqueta que silencia, e agora, escutando vocês, eu consegui poder pensar um pouco melhor. O que que eu fui me dando conta é que o que eu disse que silencia quando eu ponho a etiqueta? Porque não é nomear o fato, eu não estou dizendo que o fato não está acontecendo, mas é poder perguntar o que está acontecendo contigo. Quando eu ponho a etiqueta, eu tiro a pergunta, né? O que está acontecendo contigo? Por que tanta raiva? É olhar o sujeito, como disse a Luciana, como um sujeito, né? Então, por quê? Porque aquilo que está ali é dor.
E a dor só se transforma em sofrimento se for compartilhado. Tanto que nas cenas aonde a mãe, o pai e a menina se emocionam, choram, tem a ver com dor de cada um e no sentido que aquilo deve ter para cada um. Mas quando isso sai nos três, aonde isso fica compartilhado, é sofrimento. E aí tem chance, né? Tem chance de ser modificado. É nesse sentido a abertura para que, se fica como uma etiqueta, tá? A gente pode correr, nós estamos conversando, não estou dizendo que é. O que a Hannah Arendt dizia da banalização, porque o que me dá tensionamento é quando eu escuto assim, mas isto também está aqui, porque junto com essa série, essa semana, aconteceu aquele episódio, né, de faca, na escola em Caxias. E eu ouvi isso numa discussão. Mas isso também, então, é assim. Esse risco que nós podemos estar correndo, né, com a questão, o risco de banalizar. Agora é assim, então, nesse sentido. E a outra coisinha bem ligeira que eu queria pegar é no texto que a Luciana referiu, do Freud, ele também traz ali uma questão que, para mim, é fundamental nisso que nós estamos falando, tá? Que é onde que eu vejo essa possibilidade de transformar a dor em sofrimento, ou seja, a dor escutada. Que é quando o Freud fala ali, eu acho que ele não é uma expressão bem traduzida, mas eu vou dizer como está na tradução. O conceito de empatia. Empatia, no Freud, em psicanálise, não é se colocar no lugar do outro. Empatia é a diferença, é o reconhecimento da diferença que o outro é. E isso é que dá, quem sabe para nós pensar, né? Essa possibilidade, esse encontro autoritário com o outro. Quem que tu é que eu não conheço? É isso que está naquela, para mim, tá? Naquela cena do pai, é o reconhecimento da castração, é o reconhecimento da impotência, para que eu possa fazer alguma coisa. Então, assim, eu só queria colocar esses dois pontos, né, para retomar um pouco o que eu tinha dito, que se modificou escutando vocês, ou se ampliou escutando vocês. Muito obrigada novamente. Maravilhosa essa manhã. Obrigada, Eurema. Então, bom dia a todos e todas. Meu nome é Francis e teve algumas cenas assim que me fez pensar num documentário que eu inclusive trabalhava com meninos que estavam cumprindo medida socioeducativa, que é uma cena em que quando o menino vai falar para a psicóloga está falando com ele, né? Ela pergunta se ele fala dos sentimentos, né? Mais ou menos isso assim que ela pergunta. E ele olha para ela e diz, não, eu não falo sobre isso com meu pai, então eu lembrei de um documentário, que é A Máscara em que Você Vive, que é um documentário norte-americano, que tem várias falas de meninos, jovens e adultos. É um documentário que fala sobre a educação machista, né? Então, de como os homens são constituídos com esses discursos machistas, e eles não são autorizados, então, a demonstrar suas fragilidades, falar das suas angústias, dos seus medos, né? E esse documentário ele é muito rico nesse sentido, porque então a gente vê jovens nas escolas falando sobre isso, de quanto não foram permitidos, né, nem pelos seus pais, né, pelas suas mães, então, de quanto a gente está contribuindo enquanto sociedade, né, enquanto cuidadoras, educadoras, pais, mães, assim, para essa não permissão da fala, né, e da demonstração da fragilidade, né, porque é bem isso, assim, quando eu trabalhava com jovens em cumprimento de medidas e o ato infracional era abuso, por exemplo, quando chegava, assim, a gente via a fragilidade deles, né,
E eu trabalhava esse documentário com eles, é um documentário que é rico, assim, para poder trabalhar com os jovens. Por isso, assim, porque eles conseguem ver, né, essa fragilidade, essa não permissão, e traz isso no documentário. Então, assistindo esse filme, né, Adolescência, me veio muito, né, e aquela cena em que eu não lembro o nome dele, ele falou que quando o pai chega não dá um abraço, né, não faz um carinho, não tem aquele acolhimento, né. Então é isso, fica bem claro ali, né, essa falta de abertura, né, que provavelmente o pai não teve, né, e ele consegue, inclusive, verbalizar que ele foi muito agredido na infância. Então, acho que é isso, assim, é mais para contribuir, né, trazer essa indicação, assim, até mesmo para a gente pensar na clínica, ou quem trabalha com jovens, né. É um documentário bem rico, assim, para se pensar também em como a gente pode estar criando essas aberturas, né, para essas falas, para permitir que eles possam trazer suas fragilidades. Isso, obrigada. Obrigada, Francis. Bom, a gente está, então, se encaminhando para o final. Eu só queria fazer um comentário a partir do que o Márcio disse, né, de que as crianças, os adolescentes não têm como lidar com certas coisas que se colocam como se tivessem que lidar, né? Aí eu me lembrei Tem uma coleção de livros organizados pela Vera Iaconelli e mais duas psicanalistas, que se chama Parentalidade, a coleção. E lá elas fazem uma definição do que seria parentalidade. E numa dessas definições, assim, que foi para o que interessa, porque eu quero dizer, é que seria como uma geração anterior, então não necessariamente pais, né, mas uma geração anterior se ocupa de fazer uma transmissão, né, de valores, enfim, de coordenadas do mundo para a próxima geração. E aí, engato com o que o Wilton dizia, né, como que a gente faz uma transmissão para uma nova geração diante de uma problemática que a gente não conhece. A gente não tem, assim, não tem enquanto pais, não tem enquanto educadores, não tem enquanto psicanalistas, né? A gente não tem, né, as coordenadas de como que a gente lida com esse mundo que é completamente novo. É a tragédia. A gente tem que responder pelo que a gente não domina. Isso, então, acho que é por tem. isso, mas é por isso que a gente está aqui, essa importância dessa conversa, né, que a gente possa construir juntos, coletivamente, algum norte, né, para esse desconhecido. Alguma resposta a gente vai ter que dar, que não é individual, aí, engatando com o trabalho que a Elisa apresentou ontem, não é possível dar uma resposta individual, porque ela é coletiva, é ética, é política. Então é isso, queria agradecer a todos vocês, acho que a riqueza dessa conversa se dá também, né, de escutar pessoas de diferentes lugares que situa a complexidade do tema, do mundo que a gente está, né? E agradeço a vocês também da mesa. Mas a gente pode fazer um marketing antes de terminar? Pode fazer, Malu. Então, nós, como Instituto, que é uma instituição nova, né? Instituto SIG, de Psicanálise Política, acho que é importante a gente frisar que é muito importante o diálogo, que haja um diálogo, uma conversa, um contato do público maior, não necessariamente só os psicanalistas, mas os interessados, né? Onde se dá a política, que se dá em vários lugares, conteúdos, que possam também se dirigir a nós, aqui, através da SIG, fazer contato com o Instituto, né? Tem um e-mail, inclusive, né? Sim. Pode conhecer, a Renata conhece. Vou dizer para vocês. E eu proponho conversas públicas para a gente fazer com vocês. E vocês e outros que vocês acham que propõem temas também, certo? Obrigada. Só para finalizar, então, o e-mail é instituto@sig.org.br. Qualquer dúvida, vocês podem solicitar também com a secretaria da SIG, que a gente passa de novo. Obrigada, gente, foi muito bom.
Tá. Obrigada.